peguei várias sugestões dos amigos. Sabe quantas respostas eu tive do Otacílio? Nenhuma. Mandei várias questões, nem aquela resposta padrão, estamos estudando, depois a gente comunica. E a pessoal que me gozou, porque eu estava dando crédito, você está brincando aí, não vai te responder nada, eles são super simpáticos, vão lá, falem tudo e não acontece nada. Então eu estou repassando essa bronca que eu tive e saber se esse contato nosso que a gente está tendo aqui hoje pode ser prolongado, a gente vai ter diálogo, ou se é o que dizem que, não, a Fetraspor é maravilhosa, ela vem, te mostra, te convida para fazer isso e fica por isso mesmo. Então, esse é o vamos dizer, o que a gente desabafo, pode fazer o desafio, né? Que a gente está de portas abertas sempre, a minha diretoria está sempre de portas abertas para receber quem quiser que seja, com sugestões, com críticas, enfim, com o que for. Essa lista que você passou para o Otacílio, se quiser passar para a gente novamente, a gente está todo ouvidos. É que muitas das vezes não somos nós que tomamos as decisões, não somos nós que conseguimos implantar alguma coisa. Tem coisas que a gente consegue levar para frente, tem coisas que não. Porém, o mínimo responder, a gente pode responder, sim. Aquilo que, inclusive, assim, isso não depende da gente. Vamos juntos a tal lugar, porque a gente acha que também seria interessante, vamos a tal lugar. Isso não, isso depende da gente. Fazemos um meia-culpa, precisamos de 6 meses para implantar. Enfim, eu acho válido. Os que estão, os nossos ouvintes que estão em casa, podem fazer tem algum e-mail que a gente possa passar, algum e-mail oficial da Fetraspor, da Rio Ônibus, que a gente possa passar essas notícias, ou passa direto ao seu e-mail, como é que... Passa tudo através da CRC, através de SMS para a CRC. Não, ou e-mail por, do CRC. Por e-mail, CRC... @fetranspor.com.br. CRC, @Fetranspor. Entra no site da Fetranspor que tem isso. Tem lá. Tá. Eu queria perguntar uma coisa sobre a Transbrasil agora. Eu considero a Transbrasil o maior absurdo que tenta se implantar nesse Rio de Janeiro. Pelo seguinte, pelo que eu entendi do projeto, a gente vai gastar 1,5 bilhão, que chega fácil a 2 bilhões, para fazer uma linha exclusiva de ônibus da estação de Deodoro, a estação de trem da Deodoro, até o centro da cidade, e pelo que eu tenho visto notícia no jornal, cada dia não se sabe o ponto final onde vai ser. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: por que não investir numa coisa que já está pronta, que são os trilhos de Deodoro até o centro da cidade, e já existem 4 linhas, 4 trilhos, linhas que saem da Central e vão para Deodoro. Tem alguns trechos que tem mais, mas você tem 4 linhas separadas. Um trem semi-expresso saindo de Deodoro, parando em Madureira, Cascadura, Engenho de Novo, São Cristóvão, Central, transporta 2.000 passageiros por viagem, e ele faz essa viagem em 28 minutos. E a linha de trem já está pronta. Não é o caso do BRT, que está se construindo uma coisa nova onde não tinha. Está certo que o BRT Transcarioca está no lugar da linha 6 do metrô. Então, onde é que está esse estudo? Porque o próprio Porto Maravilha ofereceu essa opção de você desviar os trens, como está se pensando em fazer BRTs para a Avenida Brasil. O BRT da Via Light vai terminar pertinho de Deodoro. E a capacidade do trem é infinitamente superior ao do BRT, por melhor que seja o BRT. Então, se tem nesse planejamento que a Fetranspor está fazendo, se ela fez algum estudo comparativo sobre isso. E uma outra questão: o BRT Transcarioca vai transportar 341 mil passageiros por dia.
Eu não consegui entender essa conta pelo seguinte, ele começou a ser vendido a 400 mil. Nós tivemos aqui no Clube de Engenharia o Maiolino falando sobre isso, e eu fiz a seguinte conta. Os ônibus vão estar no intervalo de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio são 40 ônibus por hora. O ônibus são 160 passageiros. Então, se a gente multiplicar 40 ônibus por hora, vezes 160 passageiros, vezes 2 sentidos, vezes 24 horas, isso dá um número de 307 mil pessoas. Ou seja, mesmo que os ônibus transportem 24 horas por dia lotado nos 2 sentidos, eles não conseguem chegar aos 400 mil da prefeitura e hoje o seu número está reduzido para 341. Eu gostaria de entender essa matemática, eu como engenheiro não consegui saber como que chegou-se nessa questão. Bem, vamos por partes. Transbrasil. O Transbrasil não é crime nenhum, enfim, cada um tem o seu papel. A Supervia, na minha opinião, e eu acredito que correta opinião, a Supervia está sendo feito todo o investimento da Supervia, inclusive na linha de Deodoro. Todos os novos trens estão chegando para a linha de Deodoro, principalmente. As estações estão sendo remodeladas. 70% da demanda do Transbrasil é Lindeiro Avenida Brasil, não é Deodoro Centro, é uma demanda que não é da Supervia, é uma demanda existente lá hoje, Lindeira Avenida Brasil. Eu levo Deodoro a Bom Sucesso, levo Deodoro aos pontos Lindeiros Avenida Brasil, a Fiocruz, são as pessoas que embarcam e desembarcam ao longo da Avenida Brasil, 70% da demanda. A demanda Deodoro Ponta Centro, ela é muito menor do que o que chega. Uma vez que as pessoas que vão... Uma vez que o trem tiver com os novos trens, ar-condicionado, uma frequência infinitamente menor, a gente sabe que não tem concorrência. O trem é infinitamente mais rápido e infinitamente melhor. Então, a gente não faz BRT para concorrer com ninguém, a gente faz para atender e organizar uma demanda que já existe lá, né? Então, hoje, o BRT Transbrasil é simplesmente melhorar a faixa da Avenida Brasil que já existe lá. Então, simplesmente, essa é a demanda do Transbrasil. Só um segundinho. Você tem na Avenida Brasil 2 tipos de transporte, que é o transporte pela via seletiva, que a seletiva da Brasil, inclusive, é o primeiro transporte, é a primeira área restrita de ônibus que se fez no Rio de Janeiro, e você tem o transporte pela via lateral, que são os passageiros lindeiros. Todos esses passageiros que andam pela via seletiva, eles demandam, pelo menos, vão de Irajá até o Into, junto da rodoviária. Então, isso daí não é um passageiro lindeiro, é um passageiro expresso. Mas o BRT acaba com os ônibus da lateral fica só os ônibus alimentadores, que com passarelas eles chegam através do meio, que todos os ônibus vão passar pelo meio, parando de estação em estação. Os ônibus rodoviários de outras cidades, como é que eles vão ser resolvidos? O metropolitano passa no corredor, desde que ele se integre através do corredor Margaridas e Missões. Em alguns momentos do dia, se tiver demanda, ele vem com articulado direto, sem parar, para o centro da cidade. Então, eu não tenho concorrência, por exemplo, com o trem, porque eu faço integração em Margaridas e depois venho parando em todos os pontos. Se eu quiser parar em algum ponto no meio da Avenida Brasil, vou ter que desembarcar em Margaridas, desembarcar em Missões, para poder descer em alguns pontos da Avenida Brasil. Então, não tem concorrência. Os ônibus intermunicipais ou interestaduais? De longa distância não passa no corredor. Então, eles vão Tráfego sair... misto. Eles vão sair da seletiva e vão passar... Misto. Isso aí. E a questão da capacidade do Transcarioca? A capacidade Transcarioca depende do número de serviços. Então, não necessariamente eu tenho serviços de ponta a ponta. Eu tenho serviços, aquilo que a gente está falando dos 11 serviços do Transoeste. Eu tenho serviços intermediários, tem serviços que saem no meio do caminho, em volta do meio do caminho. Então, dependendo do serviço... Então, por exemplo, no Transcarioca, principalmente, eu não tenho só serviço Alvorada Galeão. Esse vai ser, se eu não me engano, são 6 ônibus só que vai fazer esse trajeto. Dos 127, só 6 que vai fazer o ponta a ponta.
Então tem Alvorada Tanque, Alvorada Madureira, tem Tanque Madureira, tem uma série de serviços intermediários e que com a faixa dupla a gente vai fazendo, intercalando isso. A faixa, pelo menos que eu conheço até Jacarepaguá, é faixa única. É faixa única com na Avenida das Américas. É com ultrapassagem nas estações. Com ultrapassagem nas estações. Então ele vai ter o expresso, o semi-expresso e o parador. O semi-expresso é que eu paro só em algumas estações que não as mesmas que o expresso. Mas mesmo assim vai ter menos de... O intervalo vai ser menor do que 1 minuto e meio entre cada ônibus? Não, provavelmente então, não. Então a matemática continua valendo, os 300... Não, porque eu tenho serviços intermediários. Então eu consigo multiplicar mais. Tá. Depois, se pudesse me passar essa conta aí, eu gostaria. Pode deixar. Por favor, eu queria fazer uma pergunta para a Richelle. Me corrija se eu estiver errado, mas o que eu soube... O seu nome, por favor. É Bernard. É o seguinte... De onde? Eu trabalho na prefeitura, mas eu estou aqui como cidadão comum. Até onde eu soube, o Transbrasil não vai ser uma faixa, não vai ser a faixa que já existe. E sim, ele tiraria o correspondente a 5 faixas. É isso? Não. Não é? 2 faixas. Na verdade, 4, porque são 2 por sentido, né? Eles vão aumentar o sentido e mais as estações? As estações em algum momento, e aí eles vão... Na onde ele vai usar a estação, aí eles vão aumentar um pouquinho o canteiro na direita. Para poder não diminuir mais ainda, não usaria a 5ª faixa. Cortaria 4 faixas, mas mantendo as outras faixas existentes. Se precisasse comer a 5ª faixa, ele não diminuiria essa 5ª faixa. Ele aumentaria o que precisasse dessa 5ª faixa para as outras das laterais. Quanto ficaria de faixa no final da... Hoje tem 4 e 3. 4 mais 2 na Avenida Brasil. Hoje tem 4 e... Mais 2. 4 e 2? São 2, né? Quase sempre 4 e 2 vão ficar 2 e 2. Em poucos lugares tem, na questão da entrada da ilha, por exemplo, as 4 faixas da pista central são faixas estranhas, porque elas têm menos de 3 metros de largura. Então, exatamente ali existe um gargalo embaixo do viaduto da ilha, e tem alguns poucos pontos da pista lateral que você tem 3 faixas, mas isso é marginal. Poderia até se fazer mais isso. Vão ficar 2 e 2. 2 e 2? Não, no total da Avenida Brasil? Para o tráfego misto. 2 Fica 2 e 2 para o BRT, e depois mais 2 e 2, mais 4 por sentido para o tráfego misto. Aí vai ser pista única, então. Hoje tem 2 pistas por sentido. E nessa redução das 2 pistas... Eu não sei te dizer, Bernard, se vai continuar 2, canteiro e 2, ou se esse canteiro que hoje existe para a lateral, se ele mantém. Eu não sei te dizer se ele desaparece. Não me lembro do projeto. E a gente vai acrescentar nessas 2 partes. Atualmente são 3 pistas para os caminhões e veículos comuns. Então a gente vai reduzir para 2 pistas para caminhões que têm uma demanda grande atualmente. E além disso, nessas 2 pistas vão transitar os ônibus interestaduais. Mas na lateral saem os ônibus, a maioria, e os caminhões vão para o anel ferroviário, anel rodoviário. Não, você tem uma grande parte de caminhões que demandam ao Rio, para o porto e para isso. Mas não no porto, não no pico, né? E vamos dizer, todas as cargas que você tem no coisa. E o que eu notei, por exemplo, no Transoeste, você tem na pista central da Avenida das Américas, de Alvorada até o Recreio, você tem 2 pistas para automóvel na pista central e 2 ou 3 pistas na pista lateral. A pista central tem um limite de velocidade de 80 km por hora e a pista lateral tem uma limitação de 60. Acontece que, fora do horário de pico, a pista central tem uma velocidade média menor do que os 60 km. Eu tive uma obra no Recreio agora e estava fazendo muito esse trecho. Então, o que acontecia? Devido à quantidade de sinais e da falta de sincronização, porque uma pista de mão dupla é muito difícil de ser sincronizada, e a nossa prefeitura não consegue sincronizar nem as ruas principais do Rio de Janeiro, como a Barata Ribeiro e Raul Pompeia, por exemplo, que há anos tem problema de sincronização. Não é culpa de vocês, eu estou só comentando, falando isso. Se tem alguém da prefeitura 7 Rio que possa responder a isso, eu gostaria de saber por que a
a Barata Ribeiro e a Raul Pompeia, que são o mesmo sentido, tem uma sincronização trocada e a sincronização da velocidade da Barata Ribeiro é de 80 km por hora, ou seja, a gente não consegue nunca andar. Isso é um desabafo, porque eu frequento essa rua e fugi um pouquinho do limite aqui. Mas acontece o seguinte, a minha experiência diz que andar na pista lateral da Avenida das Américas é mais rápido do que andar na pista central, que teoricamente seria isso. A Avenida Brasil já está super ocupada, ela não tem, já tem uma limitação de horário, tem isso. Se você tirar uma faixa dela para esse trânsito, ainda colocar os ônibus interestaduais na Avenida Brasil, nessa pasta, você vai para a Avenida Brasil até Deodoro. Eu não sei qual é o estudo que mostra que isso não vai acontecer. Eu não vi a simulação, como é que ficou, não, mas na minha intuição, e eu estou respondendo como Richelle, que o número de ônibus ele diminui tanto na Avenida Brasil, nas laterais, e ele fica pronto próximo ao arco rodoviário. A maioria dos caminhões vão para o arco rodoviário, não ficarão ali. Se ficarem, não no horário de pico, porque eles não podem entrar no horário de pico. E dependendo da melhoria do serviço, vai ser na mesma época que todos os trens irão chegar e o Transbrasil ficarão prontos. Então, a gente ainda tem a possibilidade da demanda do automóvel vir para o transporte de massa. Então, não acredito que vai parar, não. O Wagner, que está aqui, é um especialista em ônibus de Maricá. Você quer continuar? Tem mais perguntas para fazer? Não, por favor. Eu só queria uma questão. Por que a integração é feita nos trevos de Margaridas e Missões e não em alguma estação ferroviária? Não se integra, como seria em Deodoro, como pretende que seja lá em Deodoro, por que não fazer, ao invés dos trevos, fazer em estações? Porque são várias. Parada de Lucas tem uma vias, ligação, por exemplo, com um cruzamento da linha da Avenida Brasil com o trem, né? Tá bom, obrigado. Não sei te responder. O projeto já veio pronto. Tá. Esse projeto, com esse detalhamento de demanda, está público, porque a gente tenta obter, não tem. Você já tem ele? Não, na verdade, saiu uma primeira tentativa de licitação, que depois foi cassada e ainda não foi colocada na rua de novo. Então, a gente tem quando saiu a primeira tentativa de licitação. Bom. Okay. Nós já estamos mais ou menos encerrando aqui, que eu acho que tem o Wagner está aqui devido ao trabalho dele, então passe livre aí, rapidinho a pergunta. Bom, é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né?